Estamos de volta com mais um vídeo do nosso canal, dessa vez para tratar do assunto da expulsão do maracatu Baque Forte do quadro de associados da Associação dos Maracatu e Nação de Pernambuco, da AMANP. Primeiramente, eu queria agradecer a todas as manifestações de apoio, e todas as mensagens que as pessoas têm enviado em apoio à nossa causa, e nos apoiando, nesse momento tão difícil que foi essa situação que ocorreu na última quinta-feira, no dia 31 de outubro de 2019, onde foi marcada uma reunião com o quadro de associados para tratar deste assunto. Eu não estava presente, eu estava viajando, como todos sabem, sou representante do Maracatu Nação Baque Forte, e não estava presente. Talvez por isso a reunião tenha sido marcada. E aí 2 jovens do Maracatu, representantes da diretoria do Maracatu, foram lá e compareceram à reunião. Defenderam bravamente o nosso maracatu, com bastante força, com bastante energia, do jeito que tem que ser. Porém, já estava tudo marcado, já estava tudo programado para o ocorrido. Pois na terça-feira, alguns dias antes, já tinha sido marcada esta reunião. Porém, não houve quórum, como foi afirmado em mensagem pelo presidente da associação. Não houve quórum, talvez, para a votação que ocorreu. Daí a reunião foi remarcada, pois acreditamos que a reunião foi marcada porque o presidente não sabia que o coordenador do Núcleo Afro estava viajando, estava em viagem e não poderia estar presente. O que nos foi repassado pelos jovens que participaram da reunião, e como eu falei, que defenderam bravamente o maracatu, podemos acompanhar em gravações que eles fizeram com os celulares, e mostraram a forma como eles foram tratados, o claro sinal de descontrole, de irritação e a demonstração de o quanto estava transtornado o presidente da associação na condução da reunião. Isso pode ser acompanhado pelas gravações que foram feitas pelos jovens. O tratamento que lhes foi dado, a coação, um dos jovens foi coagido pelo próprio coordenador do Núcleo Afro, que o ameaçou de expulsar e de chamar a guarda municipal para expulsá-lo da reunião, querendo lhe impedir de falar. Foi um claro sinal de violência, de grosseria, de qualquer forma que se possa dizer, menos de uma reunião. Além do mais, a alegação, a acusação que foi feita ao nosso maracatu. Acusaram o nosso maracatu de difamar a associação. Um claro sinal de intimidação, onde o representante da associação afirmava ter uma carta de solicitação com 15 maracatus assinando, pedindo a expulsão do nosso maracatu do quadro de associados. Onde essa carta, em momento algum, foi apresentada aos nossos representantes que lá estavam presentes, neles foi entregue uma cópia para que tivéssemos em mão o protocolo do ocorrido. Além do mais, não informaram o artigo, ou em que se enquadrava, em que se imputava a acusação ao nosso maracatu. Também não apresentaram nenhum documento que comprovasse a nossa atitude ou do que eles estavam nos acusando, e nem que comprovasse em qual termo legal ou em qual artigo do Estatuto da Associação poderia estar enquadrada a acusação que eles estavam fazendo. Nada disso foi apresentado, nada disso foi informado. Além do mais, nós temos o conhecimento de que a associação não possui regimento interno e que em nenhum momento nenhum regimento foi aprovado indicando nada desse tipo. Também não há nada que diga que as nossas manifestações, contrárias muitas vezes às ideias de algumas pessoas, tenham difamado a associação. Até porque estamos tratando de uma pessoa jurídica e não de uma pessoa física. Nós estamos reivindicando soluções ou a tomada de decisões de uma instituição que deve nos representar. E isso é o nosso direito à liberdade de expressão, à liberdade política, de manifestação política. E nós podemos claramente nos manifestar dessa forma. Se há algo na lei que nos impede de cobrar uma atitude da instituição que deve nos representar, por favor, que seja apresentada. Se houve algum momento em que a associação se dispôs a nos ouvir, a marcar uma reunião para nos ouvir, que apresente provas disso. Porque nós temos várias solicitações, inclusive em mensagem de WhatsApp, que comprovam que o tempo todo nós solicitamos nos reunir para conversar. E nunca nenhuma reunião foi marcada. Aí marcam a reunião dessa forma, sem que eu estivesse presente, e aí realizam todo esse espetáculo.
sendo todo ele conduzido pelo coordenador do Núcleo Afro. Inclusive, ele votou contra o nosso maracatu e ele conduziu a fala e a reunião. Ainda bem que o presidente da associação filmou toda a reunião. E eu espero que ele disponibilize as filmagens para que possamos também apresentar em imagens o comportamento e a atitude do coordenador do Núcleo Afro, o comportamento que a associação vem tomando na condução e no tratamento para com os maracatus. Claramente, ela mostra que está sendo controlada e conduzida pelo Núcleo Afro da Prefeitura, sem dar voz, sem dar vez aos maracatus, aos maracatuzeiros e às reivindicações das pessoas. Como pode o coordenador do Núcleo Afro conduzir uma reunião da Associação dos Maracatus que diz respeito à expulsão de um associado do seu quadro, sendo esse associado o maracatu que liderou um movimento que criticou as ações e o comportamento do Núcleo Afro diante de alguns eventos dos maracatus. É evidente que parte desses maracatus foram coagidos a votar pela situação, porque alguns deles nos pediram desculpas depois. Recebemos ligações, nos encontramos com algumas pessoas logo após e recebemos pedidos de desculpa, porque a situação os obrigou a participar daquilo. E eles explicaram dessa forma. Será que essa reunião, será que esse processo ele foi conduzido de maneira legítima, de maneira legal? Como é que isso se deu de fato? O que está por trás disso? Claramente a gente sabe que é uma intimidação, é uma forma de pôr medo nas pessoas. É aquela atitude de capitão do mato, né? Castigar um negro rebelde para que sirva de exemplo para os outros. Mas isso não surtiu muito efeito, tanto que vieram as manifestações de apoio, os pedidos de desculpas e também muitas pessoas não concordam. Estamos, infelizmente, lidando com essa situação porque resolvemos reivindicar critérios para que os maracatus sejam melhor atendidos nos eventos. Estamos percebendo mudanças e isso é importante. Continuaremos lutando e defendendo esta causa. E podemos dizer a todos que não tenham medo. Quando eles nos perguntaram quem éramos nós, queria que nós nos identificássemos, claramente foi possível ver que era perseguição, que haveria alguma perseguição. E aí eu não dei nenhuma informação sobre quem éramos nós ou quais eram os maracatus que participam. Mas eles hoje podem observar que tem muita gente insatisfeita com o que acontece ou com o que está acontecendo. Claramente é importante mostrar que está na hora de mudar. Isso não vai adiantar de nada. E a nossa única preocupação, por exemplo, deixar de fazer parte da associação não é um problema. O problema é que a condução, que a forma como foi feito, não é legítima. Então, pela lógica, legalmente, nós continuamos fazendo parte da associação. O que eles fizeram foi um procedimento político para mostrar força e para intimidar os outros maracatus de não se manifestarem contra eles. Ou seja, nós estamos no controle. Se vocês fizerem algo contra, vocês serão expulsos. Isso não é democracia, né? Então, legalmente, esse procedimento que eles realizaram não tem valor nenhum. Só fizeram uma manifestação política para tentar mostrar força. A nossa preocupação com isso é somente se eles vão nos impedir de participar dos eventos. Isso sim, para nós, seria um grande prejuízo. Mas esperar que haja mudança diante desse quadro, de que as pessoas não podem discordar, que as pessoas não podem se manifestar contrariamente, que as pessoas não podem convocar uma reunião para dialogar sobre assuntos divergentes, isso é muito complicado para uma associação de classe, para uma associação que representa vários grupos. Não podemos permitir essa cultura de capitão do mato, de perseguição, de castigo a quem não concordar ou a quem se manifestar contrário às suas ideias, aos seus pensamentos. Precisamos mudar. Não podemos permitir que as pessoas sintam medo de se manifestar, medo de cobrar, medo de falar. A pólvora, o combustível do fascismo é o medo. Então, implantar o medo nas pessoas para que elas não cobrem, para que elas não reclamem ou não duvidem das coisas, isso não faz parte do processo democrático.
Agradecemos o apoio das pessoas e continuaremos firmes, sem medo, firmes na luta até que as melhorias aconteçam. Obrigado a todos e todas e até o próximo vídeo.